Voltemos. Voltemos. Rosinei voltou também. Caiu bem na hora que a gente estava falando dela. Ai. Tá, o seu tá. Quem mais? Na hora que tiver tudo. Quer falar? Ah, vamos ver se tá todo mundo aí, né? É. Acho que já está a maioria, né, Joyce? Estamos em... Então, agora a gente... Igor, já está disponível ou você está ainda terminando suas tarefas? Eu estou mais ou menos, né? Peraí. Pronto. Voltou, entrou agora também. Legal. Mas tá tudo bem, eu vou roubar uns 5 minutinhos aqui do Guri, que eles não fiquem sabendo nunca. E... Só tá sendo gravado, só. Ah, não, tudo bem, não tem problema. E aí a gente dá continuidade aqui. Espera um pouquinho só, gente. É que a Rosinei tá aqui, mas ela não tá ouvindo ninguém. Fala alguma coisa aí, Rô. Não tá saindo seu áudio também. Clica de novo. Que doido. Ô, Igor, você consegue... Ah, tá escrito aqui, conectando ao... Você tá no seu 3G? Não, eu ia falar pra você pôr mesmo, porque senão daqui não vai. Você consegue derrubar ela, Igor, e colocar de volta? Posso tentar. Ah, voltou, ouviu. Da Rose por você, viu? Ela tá, para mim, ela tá aparecendo sem áudio aqui. Ué? Não, mas agora ela desabilitou. Mas ela tá ouvindo normal a gente. Tô pedindo para ela agora. Bem melhor agora. Obrigado. Tá ouvindo? Sim. Tratou de algumas, não sei se você conseguiu aí no meio da correria. Nossa, é muita informação, gente. Eu vi por cima aí muitas coisas, depois eu me inteiro melhor. E Beleza. a pauta também depois e tal, e vejo o vídeo também que tem essa, né? Bom, vamos lá, o que eu queria...
Alô? Joyce? Joyce? Oi. Ah, tá aí. O Igor vai começar a falar. Sorta o verbo, bem. Então, vamos lá. Eu queria saber como proceder, como que a gente faz para poder adquirir algumas coisas que eu acredito que, em relação à comunicação, sejam essenciais para o Conselho Municipal de Cultura, tá? Eu acredito que são coisas simples, não precisa nem ser tipo muita coisa, mas assim, eu acho que já passou da hora da gente estar com uma assinatura do Zoom ou do Google Meet ou de qualquer plataforma que seja de videoconferência, né? Até porque a gente não sabe o quanto que vai se estender essa situação. E mais do que isso, além dessa questão da situação pandêmica, a gente tem visto o quanto que é uma ferramenta, pelo menos ao meu ver, tá? Que nos ajuda a tomar decisões, a fazer todos os procedimentos, né, do Conselho Municipal de Cultura, tá? Atualmente, também, o que está acontecendo? Eu estou usando recursos meus particulares para isso, eu entendo que é de forma voluntária, só que isso também acaba com né? E com os meus recursos, né? Com o meu computador, o meu HD, minha internet, né? Perde o conselho porque tipo não tem algo próprio para si, né? E me deixa numa situação de constrangimento, até de uma negativa, né? Tem alguns pontos essenciais que eu acho que seria importante e da gente discutir, ver, prever como adquirir, por exemplo, né, um equipamento para isso, né, adquirir uma assinatura, sei lá, do Zoom, se for do Zoom, né, o que seja, adquirir, como já foi discutido, um domínio para o Conselho Municipal de Cultura, né, que é uma questão da internet e tudo mais. Mas em relação principalmente à questão de infraestrutura, por exemplo, é a minha internet, é o meu conhecimento, é o meu know-how, isso agora está pesando um pouco para mim, tá? A ponto que, assim, eu sei que outros conselhos têm algumas pessoas que prestam serviços, né? E eu talvez não seja essa pessoa, mas de repente até abrir para se alguma pessoa for isso, e se for o caso, né? Que eu tenha que me desligar do conselho para prestar esse serviço, eu me desligo para poder fazer esse serviço. Porque eu também sou um artista, também estou fazendo aqui as coisas, né? Mas é da área técnica, né? Então eu sinto essa sobrecarga, né? Sobre a minha pessoa. Então eu estou trazendo essa pauta para vocês, para ouvir as opiniões e ver possíveis soluções em relação a isso, né? Como Conselho Municipal de Cultura, né? E como profissional da área. Eu vejo assim, Igor, eu acho que você falou dos impactos da pandemia, enfim, né? Enquanto poder público, eu estou na mesma situação que a Joyce. A gente já tem recebido documentações, orientações de volta ao trabalho normal. Inclusive, a partir do dia 3, eu começo a trabalhar expediente normal, às 8 horas diária, e com protocolo de atendimento ao público. Estou abrindo a IMAIC já, lá, claro, com orientações de distanciamento, esterilização, enfim, essas questões. O que eu quero dizer com isso? Que eu entendo que você está falando a questão da videoconferência, que ela cai a todo momento, aí depende do equipamento de informática que é o computador, aí vai para o pessoal. Que se a gente estivesse no sistema presencial, isso não estaria acontecendo, que isso ia ter que acontecer lá na Secretaria de Cultura, com a Joyce, que lá que tem computadores, que lá que tem esses equipamentos, que talvez lá a gente deixaria todos essas questões, né, de estrutura, enfim, para não ter que onerar ninguém. Enfim, eu não sei, eu não vejo muita saída nesse sentido. Até entendi que você falou assim, me desligaria do conselho para prestar o serviço. Mas eu não sei se o conselho iria, sabe? Não sei se a gente consegue essa mão. Porque, Joyce, o que você acha? Não sei se mais o pessoal também tem que falar aí as opiniões, do que acha. Ai, Igor, bem-vindo ao clube, bem.
da ralação aqui que nós estamos sofrendo. Salvo as proporções e o que se trata, é basicamente a mesma coisa. A gente envolve nosso telefone pessoal, a gente envolve nossa casa, a gente envolve nosso tempo fora do horário de expediente, voltada para esse bendito conselho. É bem isso. Vamos para a parte prática. Vamos fazer uma assinatura do Zoom? Até aí, acho que a gente consegue justificar, não é um valor extremamente alto, isso vai sair do fundo, o conselho tem que aprovar, então, até eu compreendo que isso consiga ser realizado. Agora, se a gente for pensar assim, vamos comprar um computador, vamos comprar uma impressora, vamos comprar um ar-condicionado, vamos comprar um HD, vamos comprar um isso, vamos comprar um aquilo, eles vão falar assim, gente, vocês estão loucos. Vai fazer o seguinte, vai à reunião, vai ser então lá na Secretaria de Cultura presencial para utilizar o computador que tem lá, a internet que tem lá e a impressora que tem lá. Eu, Joyce, acharia incrível a nossa sala lá no setor da Casa do Povo ser toda estruturada, Sim. com computador, já com impressora, né? Para a gente fazer a ata na hora e tudo mais, seria perfeito. Mas eu acho que isso pode ser um projeto a longo prazo. Eu não acredito que a gente vá conseguir fazer tudo isso agora. Sei lá, gente. Eu não sei em relação, Igor, aos outros conselhos. A gente poderia consultar os outros. Acho que nós vamos entrar no mesmo campo de discussão. Não sei se você conseguiu ouvir a pauta que eu falei sobre o pagamento de hora extra, de servidor público, do poder público representando o conselho. Eu acho que a gente entraria na mesma questão, assim, né? O conselho passa a pagar uma pessoa para trabalhar para ele. Eu não sei se é o mesmo caminho, se eu estou certo do que eu estou falando. Errado pagar servidor público para representar o conselho, eu acho que eles vão falar isso que a Joyce está falando, mas espera aí, vocês têm a Secretaria de Cultura, os protocolos já estão sendo liberados, pode fazer a videoconferência, mas é uma opção, não uma condição, não sei, o que você... Alguém mais? Eu acho que assim, a Fabiana quer falar, eu vou deixar ela falar e depois eu coloco algumas posições. Então, vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Olha, eu achei interessante isso que o Igor colocou, porque assim, hoje, lógico, foi em virtude da pandemia, mas a gente teve um avanço nessa questão das nossas reuniões. Porque o que acontece? Faz a reunião, o Igor, né, além de ele entrar com toda a questão do equipamento e tal, o programa, ele sobe os vídeos na plataforma, né? Então, assim, é material que vai para o Google Drive também. Por exemplo, no meu ver, para mim, isso me ajuda muito, porque quando eu não posso participar da reunião, eu tenho ela online, eu assisto, entendeu? Eu não sei se as outras pessoas assistem, mas eu assisto. E assim, para ver realmente o que está acontecendo, né? Então, fazer ata é ótimo. Então, e eu vejo assim, tipo assim, lógico, agora está sendo autorizado a volta de tudo, né? O que nos colocaria numa situação de voltar, né, para o presencial, né? Só que aí a gente vai acabar perdendo a questão também de ter esse material gravado e que outras pessoas também tenham acesso, né, a esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que é uma coisa para se pensar realmente com bastante carinho, porque eu entendi o posicionamento do Igor, porque ele também está sobrecarregado, né? Tipo, vocês estão, né? Mas, por outro lado, eu vejo assim, desculpa, viu, Igor, mas eu não sei fazer essas coisas e você sabe fazer super bem. É por isso que eu... Não, então, eu me vejo assim. Por isso... Pode falar. Você, fique muito claro. Mas, assim, eu concordo, desde o início eu bato na tecla da gente ter o domínio, da gente ter uma página, da gente ter uma criatura que fica subindo as coisas para a gente lá e tal. Mas, hoje, eu vendo o papel que você está exercendo dentro do conselho, eu estou enxergando você como executando o segundo secretário, a função do segundo secretário. Eu poderia falar, mas eu faço ata, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu tenho que ficar guardando documento, eu tenho que falar. É a função do secretário.
na minha visão, vocês podem até me corrigir ou me fazer ter outra visão, mas eu não consigo desvincular. Eu, tipo assim, eu vou pagar uma pessoa de fora para fazer uma função que é do secretário, entendeu? Por isso que eu falei de Função, consultar outros obrigação, conselhos. entre aspas. Por isso que eu falei de consultar outros conselhos. Eu participei do meio ambiente, por exemplo, essa questão que a Fabi falou. O Conselho de Meio Ambiente, eles gravam as reuniões, independente de ser presencial ou não. Eles gravavam um áudio, né? Para que as pessoas tenham mesmo esse acesso. Aí eu só não lembro se eles subiam em alguma plataforma, se ficava disponível, se era só para compor a ata, enfim. A tecnologia está de todas as formas, né? Acredito que a forma do vídeo também seja uma excelência, né? Porque a gente está aqui falando, está em tempo real, essa facilidade de cada um tá na sua casa, como disse a Joyce, né? Mais prático, né? Mas, enfim, a polêmica que eu vejo é exatamente essa. Assim, a gente acabou de sair de um assunto que a lei proíbe pagamento de poder público para atuar no conselho, e nós vamos entrar num assunto para pagar, como a Joyce falou, nós vamos pagar uma pessoa para fazer serviço do conselho, que é importante, mas que também o prestador vai falar, bom, então até aqui eu estou, até que eu não estou, como o Igor falou, se precisar eu saio para oferecer o serviço, é uma outra situação, né? Que é bacana também, né? Mas aí eu não sei como que funciona em termos de conselho. A Daisy, né? Assim, os outros eu não conheço, mas a Daisy tem uma saída para essas coisas, ela sempre Que é o seguinte, eu entendi os pontos colocados, né? E além do meu papel como segundo secretário, eu estou indo muito além, ao meu ver, do que é um papel de segundo secretário. Porque dentro das funções que eu acabo exercendo, né, existe toda a de comunicação que estão sendo colocados e atrelados a isso. Então, assim, eu acredito que em outros conselhos que não tenham, por exemplo, essa figura, né, que no caso, né, se põe na minha presença, né, o papel do segundo secretário continua sendo feito, mas ele não sobe, por exemplo, ele não grava, né, não usa, por exemplo, o próprio computador para gravar o vídeo, né, não usa a própria conexão para fazer isso, não sobe e organiza os arquivos no YouTube, né, não constrói, por exemplo, redes sociais, né, não constrói, por exemplo, todos os aplicativos que são inerentes a isso, não faz essa comunicação em tempo real. Então, esses serviços, eu acredito que extrapolam, né, a função de segundo secretário. Então, a partir desse momento, se existe uma outra condição que pode ser feito isso, e eu estou colocando, obviamente, né, o meu em jogo aqui, mas como conselho, né, de repente, de ser promovido de alguma forma, né, por indicação, edital, ou que seja, para prestar esse tipo de serviço, eu acho que é mais interessante. Porque, de fato, tudo isso que a gente está fazendo é um serviço público de prestação de contas. Se os outros conselhos, né, não fazem isso ou deixam acesso a mais não virtual, por exemplo, deixam um acesso que ele é, por exemplo, ele tem que ser presencial, né, acho que é uma opção deles. Né? Eu trouxe para vocês essa oportunidade, né, de deixar isso, por exemplo, olha, a partir do momento que acaba o negócio, isso facilita todas as funções. E alguém, ou digo, eu mesmo, para poder fazer isso, eu estando dentro do conselho ou fora do conselho. E é por isso que eu estou trazendo esse tema, né? Porque existe toda a questão do conhecimento por trás disso também, não é só de infraestrutura, tem a questão de conhecimento também. É isso que eu queria trazer para vocês. Acho que o Thomas está querendo dizer alguma coisa aqui no chat. uma coisa assim. Então, Igor, na verdade, assim, não sei, a gente precisa pegar o regimento e ver direitinho, assim, porque o que eu lembro, a Joyce acho que vai lembrar melhor porque ela é secretária há alguns anos, mas esse papel, né, assim, de dar ciência, fazer as documentações, deixar documentado o conselho, né? Nesse sentido, a gente foi pego por uma pandemia. Agora os professores estão em casa, não estão gastando gasolina, então podem investir numa internet melhor, e vai entrar nessa questão que você está falando, mas é meu uso pessoal, né? É meu trabalho, meu dinheiro, é meu equipamento, enfim, eu não sei como que o conselho pode resolver essa questão, mas eu entendo que se a Secretaria
trabalhar. Em que sentido? Ter equipamento para registrar a ata, imprimir essa ata, lugar para ser feita a reunião, ou então nessa questão de pandemia que precisa de uma videoconferência, então vem aqui na secretaria que nós vamos oferecer o sinal para você de internet para você fazer essa reunião, subir essa reunião, não sei, estou pensando alto aqui. Como eu falei, nos outros conselhos eu não sei, precisava dar uma pesquisada com os presidentes, como que eles têm feito essas questões de documentação e dessas tecnologias. Um pouco que tem, eu entendo, por exemplo, eu estou com meu celular aqui carregando, porque senão a bateria vai embora, e aí depois eu não tenho para ficar usando o pessoal. Hoje de manhã eu coloquei nos dados móveis, porque a internet da IMAIC, o Wi-Fi, não estava disponível, não estava rolando, eu não ouvia vocês, não via vocês. Então, assim... Deixa eu ler aqui em problemas, né? As mensagens do Thomas, peraí. Thomas, o Conselho Municipal de Políticas Culturais pode usar o fundo para aquisição de HD externo? Assim, o problema de memória no PC particular... assim resolveria, né, o problema da memória do PC particular e garante a salvaguarda do documento e da memória do Conselho para além desta gestão. O HD é um equipamento e documento do Conselho, assim como as atas. Ou também poderíamos realizar uma licitação para execução desse serviço de gravação e divulgação das atividades do Conselho. Mas é que é assim, Thomas, no entendimento que o Igor, me corrija se eu estiver errado, hein, Igor? No entendimento do Igor, além dessa questão física, né, do aparelho, seja um HD ou seja um notebook, ele está indo além das funções assim, que assim, então eu vou preparar todo o ambiente virtual, eu vou garantir a gravação dessa reunião, eu vou garantir que a reunião volte a cada 40 minutos porque ela cai, eu vou mediar a parte tecnológica de tira microfone, tira câmera, põe microfone, põe câmera. Eu não sei, porque só se a gente for mudar as funções do secretário no regimento, porque em termos de viabilizar esse registro, antes era só a ata, né, Joyce? Era registrar ali na hora, escrever na hora, pegar a presença. Agora nós estamos nessa esfera de abrir o vídeo e gravar e estar aqui, né? Não sei. Até no começo a gente estava considerando isso como ata, né? A gente teve por costume, desde que eu entrei no conselho, as reuniões foram sempre na Casa do Povo. Não sei exatamente o porquê que foi determinado. Reuniões são sempre aqui no centro de convenções. Então, a gente prevê na agenda essa data, eles se reúnem aqui, só que assim, eles não chegam aos pés, não desmerecendo, mas assim, eles não fazem a ata na hora também, não imprimem nada aqui, não utilizam a nossa internet, mas assim, estaria aqui, se alguém quisesse... Eu não posso, por exemplo, pegar o meu computador e levar para casa do povo, mas a gente pode utilizar o computador da sala, de uma das salas, para fazer a ata aqui na hora. Eu, particularmente, como sou eu que faço as atas, eu não tenho essa habilidade para a pessoa estar falando e eu estar aqui, fazendo a ata na hora. Eu prefiro fazer a ata posterior, eu releio, volto, apago, arrumo aqui, troco de ordem, eu me sinto mais à vontade para fazer a ata posterior. Isso acarreta aqueles problemas que a gente acabou resolvendo, não constando a lista de assinatura na ata, porque era um problema, eu fazia depois, tinha que correr atrás de todo mundo e tal. Então, assim, se vocês quiserem, a gente pode voltar, a gente pode começar a fazer reunião aqui, a gente grava, que assim, Igor, poder público é tão complicado, por exemplo, eu estou fazendo essa reunião, eu estou com o meu celularzinho aqui do meu lado, porque eu não tenho uma webcam no meu computador para fazer uma reunião. Então, se a gente fosse gravar, a gente ainda assim precisaria do recurso de alguém com o celular gravando, mesmo que depois esse arquivo viesse aqui para o meu computador e a gente publicasse isso no YouTube, enfim, nossa, é complicado, sim. Eu acho que eu acho que é uma coisa, inclusive, inovadora. Eu não sei de outros conselhos que estejam nesse caminho que nós estamos seguindo, e glória a Deus por isso. Mas eu acho que a gente pode tentar, assim, primeiro ver a assinatura do Zoom, sabe assim, e tentar. Sim,
Ô Joyce, se desculpa interromper, Pode falar, porque não, assim, imagina. eu trago essa demanda exatamente por eu sentindo uma sobrecarga, entendeu? Porque eu entendo que essa reunião ela só é possível porque cada um está com o seu equipamento, né? Só que da minha parte existe aí uma sobrecarga, a sensação, né? É que além de estar com o equipamento disponível, eu, por exemplo, eu não posso estar indisponível. Entendeu? Que nem hoje mesmo, né? Eu estava trabalhando e tudo mais. Se um outro membro falta, isso não necessariamente é um problema, porque como a Fabiana disse, ela está garantida porque sabe que em algum momento tudo que foi discutido vai estar no canal do YouTube. Uhum. Você Ou entende? na Então ata também existe escrita, né? Que a ata é na enviada ata, por ou na e-mail. ata Eu também faço o mesmo, escrita. eu faço o mesmo papel. Então, exato. A questão é o seguinte, tudo bem, né? Só que eu gostaria de saber se interessa isso, né? Dentro das minhas atribuições, porque eu não vou continuar fazendo isso, né? De uma maneira em que a mim está sobrecarregando. Sabe? Então, assim, aí é a Mas questão de decidir como conselho, se a gente faz como o Almir falou, eu olha, então acho. volta presencial e aí a gente volta à ata, a gente para de gravar, por exemplo, né, de usar as ferramentas, né, que foi colocando aqui e tal, e com certeza vai diminuir a celeridade, a facilidade e a transparência que é o conselho, né, até agora, pelo menos, Sim. se teve. Né? Mas é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa demanda, porque seria interessante também ouvir os outros em relação a isso. Até onde eu tenho de informação, existe um prestador de serviço à parte que organiza essa situação. Mas eu não sei se isso é possível ou é de vontade também dos outros demais membros do conselho em relação a isso. Até porque assim, o nosso exercício ele vai por 2 anos, né? Aí o que faz depois desses 2 anos? Eu entendo que você está falando, não, continuaria quanto profissional servindo no conselho. Uma demanda que vai levar um tempo para a gente estudar junto e conquistar junto, que eu não acho que é impossível a gente almejar, sonhar e assim, vamos conseguir. Se a gente conseguir, perfeita maravilha. Mas se para você, como você está sinalizando que já é um peso, a gente já coloca a próxima sessão ordinária presencial. E aí, infelizmente, a gente dá escrita que é um serviço do secretário, que a Joyce tem feito, quando não consegue, até me ofereci também, olha, precisa de ajuda, que se for ver nesse sentido eu também, eu vou falar então eu vou fazer menos, porque assim, função de presidente, na verdade, é mais gerir. E aí eu estou sempre ajudando, Joyce, o que precisa, o que acontece, vamos ver o que precisa, para a coisa acontecer. Mas aí é questão também, isso não é obrigatório, né? Isso, o que é voluntário não se torna obrigatório. Eu posso a qualquer momento assim, não, façam vocês, porque meu papel é outro, né? É assim como os outros conselheiros. A gente tem uma mesa composta justamente por isso: um presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário. Os outros são para votar. Mas eles podem se oferecer, olha, deixa eu fazer a ata hoje, deixa eu ajudar a fazer, deixa eu dar uma aliviada aí para vocês, porque é muita demanda. Se for contar quantas atas ela tem para apresentar fora o comitê, é muita loucura, né? Assim, fora a parte documental, que não dá para tirar agora ali, mas tem umas pastas de conselho ali que é homérica, assim, é grossa mesmo, é cheia de processo. Não estou fazendo defesa, assim, eu estou levantando situações que eu sei que existem, né? Igor, eu entendo tudo que você está dizendo e concordo. A gente acaba se acomodando com algumas situações. Por exemplo, Almir sabe muito bem disso, o Machado vive brigando comigo porque eu não tenho vida fora a secretaria. Eu levo o trabalho para casa, eu faço trabalho de final de semana, ontem, 10 horas da noite, estava redigindo ata, então, assim, a gente não consegue se desvincular. Braga está aqui, a mesma coisa, a gente não tem essa coisa. Então, assim, quando você fala, nossa, estou sobrecarregada, a gente fala, pô, nós também estamos. Mas não é uma justificativa para a gente aceitar ou ficar puto porque você está falando isso para a gente agora. A gente também está errado, a gente também não devia, é o que eu volto a falar. Dia. Isso alivia a mente, alivia a saúde, alivia o corpo, alivia tudo. Se não estou de maneira nenhuma me vangloriando, mas se eu não estiver na reunião na próxima, a responsabilidade de fazer a ata é sua. Você vai assumir aquelas funções que estão determinadas a mim. Então, a gente se divide
para tentar não pesar para ninguém, mas a gente sabe que pesa e muito para todo mundo. E o Almir está fazendo esse mesmo papel. Assim, o presidente, a gente que já participou de outros conselhos, a gente via como que eram as coisas. Imagina que o presidente ia ter essas atribuições que o Almir faz hoje. Não compete. Então, é o que eu falei, a gente acaba se acostumando a fazer um monte de coisa e a colocar aquele pianão nas costas para as coisas andarem. Então, assim, quando veio uma informação dessa sua, assim, na hora, a gente tá até meio... Eu tô até em choque, assim, de tipo, sabe? Uau, o que ele tá falando pra gente, né? Vamos perder o apoio, mas assim... eu tô em choque. Minha palavra eu estou em choque. A ideia mas, não é assim, perder o apoio, gente. A gente encontrar um modo que seja mais fácil para todos. E eu falo que, assim, é lógico que num primeiro momento eu seria o principal beneficiado por isso. Mas eu penso isso numa situação que nem vocês falaram, o nosso mandato é durante 2 anos e depois. Bom, depois você tem a ferramenta implantada para usar se quiser ou não. Você entende? Então, deixa eu falar uma coisa. Você citou aí, você como beneficiário, as coisas não são tão simples. Vamos andar um pouquinho. A gente resolveu que nós vamos contratar uma pessoa para gerir aí X serviço, não sei os palavreados todo. A gente vai precisar colher 3 orçamentos, o menor orçamento vai ganhar, a pessoa vai ter que tirar nota fiscal para a gente, vai pagar imposto disso. Então, assim, a coisa vira totalmente formalizada. A gente não pode pegar o dinheiro do fundo e falar, não, eu vou pagar... Receber um orçamento menor que o seu, por exemplo, eu ofertando isso, é outra pessoa que vai fazer serviço para a gente, uma pessoa de fora, né? Uma pessoa que não está no conselho. Só estou esclarecendo o que pode vir a acontecer. Sim, ainda assim, eu acredito que é uma ferramenta que, como vocês sentem, né, e que facilita e agiliza as decisões tomadas do conselho. Lógico que eu estou me usando como exemplo, mas assim, não precisa ser. Até porque, né, como representante da pasta de audiovisual, né, de artes visuais, então isso também casa, né? Porque não dá oportunidade para tantos outros que estão aí, que talvez tenham o conhecimento melhor, ou ainda mais aprimorado do que o meu, para poder agir, né, nessa questão. Agora, eu acho que fica assim, que é o que eu trago para vocês, né? Isso não é um ultimato, isso não é nada. Na verdade, eu já venho trazendo isso há algum tempo, aqui eventualmente eu não consegui, né, expressar, mas na outra reunião que a gente teve já acabou, né, a gente falando algumas outras coisas, inclusive em relação à internet e tudo mais, lá. Mas é uma demanda que vem crescendo e que só vai se intensificar cada vez mais. Sim. Tá? Sim. Então, Sim. Por isso que eu estou trazendo isso daí, porque eu entendo que, lógico que a pandemia trouxe isso, mas, de qualquer forma, né, é um movimento que eu acho que a gente tem que pensar como conselho, a questão tanto da informatização, quanto da comunicação e a virtualização dessas reuniões como acontecem. Eu acho que facilita, e é por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Não, Se muito a gente legal. não conseguir resolver isso hoje, né, é outros 500, mas eu não gostaria que essa pauta morresse, exatamente para a gente ter e até defender, né, as ideias do conselho em qualquer outra coisa que vier a acontecer ou for contestado. Podemos ir aprimorando isso para a gente ver assim, vamos primeiro resolver qual é a prioridade, a gente trata primeiro conseguimos uma vitória, bom, vamos agora batalhar outra coisa, até para a gente deixar o conselho E assim, reforça, até a Joyce comentou essa questão, meu Deus, mas a gente já faz isso, só para reforçar, o que a gente faz, Igor, assim, não quer dizer que você tenha a obrigação de fazer também, é isso que eu falei. Ninguém tem. É opinião muito pessoal, muito particular, muito profissional, inclusive, só aqui é meu, aqui não é. Agora eu vejo que a gente levaria um tempo para resolver essa situação. Se é um problema de acúmulo, então acho que a gente precisa rever a próxima sessão para não onerar mais uma vez, né, para não se tornar assim, que vai virando um vício, é isso que a Joyce está falando, né? O que era um favor vai virando uma cadência aí, enfim. E você não consegue voltar atrás. Conforme você vai fazendo o trampo e vai acumulando o negócio, você não consegue falar, não, peraí, gente, não é por aí, não vou responder mais o grupo fora do meu horário, não vou mais atender a pessoa de final de semana. É um negócio que fica tão enraizado que você começa a vir uma obrigação sua dar esse tipo de atendimento, né?
por exemplo, né, cada um tem um papel. Por exemplo, eu sou de presidente, eu tenho um caderno aqui que desde o começo do ano eu fico anotando tudo. Anota, colo as pautas e não sei o quê e tal. Mas isso é um perfil meu de trabalho. E aí, muitas vezes, assim, que eu já vi a Joyce em apuro, assim, Joyce, a pauta, rascunhava a pauta, mandava a pauta para a Joyce. Ai, obrigada que você me ajudou. Porque a vida é pauleira, né? Assim, tá certo o que eu estou fazendo? Não está certo, Não. porque não é o papel de presidente. Eu acho que é esse discurso que você está trazendo, né? Tem essa preocupação, e é legítima, né? Então, assim, eu não sei, enquanto gestor, agora falando, a fim de minimizar os impactos, eu proporia da gente rever a reunião para não ter esse problema. Pesquisar, né? Se isso ainda vai ser um sofrimento futuramente, então, assim, a gente volta na presencial e aí a gente se compromete a também, por exemplo, se eu sugiro, a Deise acho que estava com umas ideias com você também, né, sobre o CMJ, alguma coisa assim, aí de repente conversar com ela, porque ela tem umas saídas práticas, assim, em relação a conselho, a fundo, ela faz uns programas bem legais, ela faz calendários, faz não sei o quê, mas eu não sei qual é a saída que ela usa. E aí eu não lembro dela ter falado de tipo de serviço como esse, vamos ter um serviço de streaming do conselho, que é legal, é isso que a gente vê mesmo, né, hoje em dia, né, com as aulas virtuais, encontros de shows, de lives, que é esse serviço que você está falando, vai alguém que está ali para segurar a peteca e não deixar cair, manter a conexão e a transparência, eu entendo isso. Não, Porque, veja, esse serviço que eu acabo prestando, eu encontrei uma oportunidade, eu vi que isso ia agilizar, como de fato, né, você... Porém, essa tirada de chão, né, que acontece exatamente na possibilidade de, olha só, talvez eu não fique aqui para sempre fazendo isso. Então, de que modo o conselho ele se defende, né, disso, para poder ver como que ele pode fazer. Essa pessoa vai continuar sendo eu? O tipo de reunião que vai ser, se vai ser presencial ou não? Porque, de fato, o que eu estou trazendo, essa demanda que eu estou trazendo para vocês, não é um esgotamento dessas atividades extraordinárias ao meu papel como secretário e como membro do conselho, né? Como primeiro aí e tal, agora até esqueci o nome. Né? Os outros companheiros, eles não têm essas mesmas funções. Então, eu acho, assim, a minha sugestão, Almir, é exatamente isso. Você, como presidente do conselho, né? E lógico, né? Estou colocando isso exatamente como gestor, mas, de repente, ver com outros gestores de outros conselhos quais são as medidas. E eu poderia trazer isso também, qualquer outro poderia trazer também, eventualmente, em relação a isso. Uma sugestão eu já dei, né? Agora precisa saber aí dos outros, se é que quer que isso continue acontecendo, né? Eu sugiro que todos pesquisem, porque assim, é isso que nós estamos falando, vira uma tarefa minha, mas que não era minha, entendeu? Se eu vou atrás de pessoas para sanar um problema. Mas aí vocês também podem fazer esse mesmo exercício, assim, de buscar pessoas e entender essa dinâmica para a gente até debater isso. Olha, eu soube isso, não, eu soube aquilo, então vamos ver qual que é a que fecha, né? Mas eu acho que a questão principal, então, nesse caso, assim, como você diz, estou no extraoficial, então acho que a gente tem que voltar para o oficial, para não ter problema, sabe? Para não acumular mais um degrau. Já propõe que a próxima sessão seja presencial no centro de convenções ou na Casa dos Conselhos, como vocês acharem. Nós temos mais conselheiros aí, eu acho que é até importante que vocês falem em relação à conversa. Qual que é a data da próxima? É todo dia 25, né? Se for cair num domingo como ontem, ela tem que ser subsequente, a primeira dia da semana. Então, só para avisar, menos de 1 minuto. Derrube sobre todo mundo ou não? Pode ser, porque daí já está finalizando, né? Que horas são? São 6 horas e 5 minutos. Vamos voltar rapidinho, só para a gente dar uma concluída nisso, porque a conversa está entre nós três, mas acho que seria importante também ter um outro olhar. A Fabiana se posicionou, mas também falei, não dei chance dela falar de novo, enfim. Eu posso falar quando voltar, dar só uma reflexão? Lógico. Claro. Sim. Então vamos lá, até daqui a pouco.